assuntos para você puxar papo em alemão, ou assuntos para você puxar uma conversa fiada em alemão. Isso é realmente muito importante para quem mora aqui na Europa, em um país que fala alemão, ou que está de malas prontas para vir para cá e realmente se conectar com as pessoas, porque se você consegue puxar uma conversa com alguém, você com certeza vai acelerar seu aprendizado de alemão se você sabe esse tema também, beleza? Então, assim, entender o que as pessoas falam num bate-papo, numa puxada de conversa ali, é muito importante para você se sentir integrada ou integrado. Da mesma forma, não só entender, mas você também ter autonomia para colocar para fora algo ali no começo de bate-papo é muito importante. Por quê? Como é que a gente conhece alguém? Puxando um papo, perguntando o nome, conversando sobre algum tema meio que geralzão assim, sem entrar demais na vida privada da pessoa. Então, realmente, é um tema muito importante saber puxar a conversa em alemão. E o tema de hoje é assuntos para você puxar esse papo em alemão com exemplos práticos. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ravili, sou professor de alemão e eu ajudo brasileiros, enfim, eu ajudo pessoas que falam português a aprenderem o alemão do dia a dia em 6 meses. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Dá um alô, um alô aí, como é que vocês estão? Beleza? Então, gente, realmente, antes da gente entrar no tema, um recado muito importante que eu anotei aqui no meu roteiro. As inscrições para o meu curso Independência no Alemão estão abertas. E para quem se inscrever hoje, a gente tem 2 bônus, mais um desconto de quase 100 euros na matrícula, para quem se inscrever hoje. E é muito importante que você realmente faça a matrícula, porque bônus assim eu nunca dei na minha vida. E a última vez que eu abri as inscrições para esse curso foi no ano passado. Eu não sei quando eu vou abrir inscrições de novo. Ao longo dos meses, todo mundo me perguntou, né? Ravili, quando é que vai abrir as inscrições? Quando é que vai abrir as inscrições? As inscrições estão abertas, então aproveita. Se você quiser saber mais informações, vá no meu link aqui no meu Instagram, no meu perfil do Instagram, tem um link lá que você clica. E lá você vai conseguir obter mais informações sobre esse lance do bônus e tudo mais, o que é que está incluso. Com certeza vale a pena você dar uma olhadinha, beleza? Tema de hoje que é muito importante no dia a dia, para quem mora na Alemanha, ou para quem mora num país que fala alemão, mas também para quem está de malas prontas para vir para cá. Assuntos para você puxar conversa fiada em alemão. Quando você domina esses assuntos, porque eu vou dar exemplos práticos também, você realmente melhora a sua integração e a sua independência, porque você consegue fazer amizade com pessoas e tudo mais. Então, realmente, isso vai fazer com que você se sinta em casa, beleza? Ravili, você fala em aprender alemão em 6 meses, o que é isso aí? Aprender alemão em 6 meses, se você focar na independência, é perfeitamente possível, porque ser independente no alemão não é você falar alemão perfeitamente. Ser independente no alemão, obviamente você vai cometer erros, mas você vai conseguir falar com uma certa dignidade para resolver suas coisas do dia a dia. Ser independente no alemão não é você conhecer todas as palavras do vocabulário alemão. Você não conhece todas as palavras do vocabulário português, então não é o idioma alemão, não é com o idioma alemão que você realmente vai dominar todas as palavras e tudo mais, né? Ninguém sabe todas as palavras de um idioma. Ser independente no alemão não é falar sem pausas. Quando a gente se comunica, a gente pausa, pensa, e eu fiz isso aqui hoje e vou continuar fazendo ao longo da live, pausar para pensar e tudo mais. Ser independente no alemão também não é você entender das várias áreas da ciência e poder abordar todo e qualquer assunto que vier na sua cabeça. Não, ser independente é você ter dignidade e resolver suas coisas sozinha ou sozinho no dia a dia, beleza? Meu objetivo aqui é acelerar o aprendizado de vocês. Eu sei que tem pessoas que pensam em aprender alemão com mais tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não tem nada de errado com isso. Só que o meu foco é nas pessoas que realmente querem acelerar e estão comprometidas, realmente vão pagar o preço para que isso aconteça, beleza? Já adiantando, fica comigo até o final, porque não tem assunto assim na internet, não da maneira que eu vou explicar para vocês, beleza? Vamos para a primeira tela aqui. Primeira tela, tá aí. Fala, Cássio, como é que você tá? Conterrâneo. Gente, primeira tela tá aí. O tema de hoje, né? Assuntos para bate-papo em alemão. Ravili, o que é bate-papo? O que é conversa fiada? Acho que, como eu perguntei em português, todo mundo aqui sabe o que é bate-papo, o que é conversa fiada, né? É uma conversa informal, ou seja, é algo que você vai utilizar em uma circunstância informal,
E é uma conversa despretensiosa. Por que despretensiosa? Você não está ali dissertando sobre algo extremamente importante ou entrando profundamente na vida privada da pessoa, nem nada nesse sentido. É uma conversa despretensiosa que realmente, às vezes você sai de uma conversa fiada sem ter aprendido nada importante, né? Conversa fiada. Como é que tá o tempo hoje? O tempo tá bonito, né, menina? Tá, comadre, não sei o que e tal. Então, esse tipo de conversa a gente chama de conversa fiada. Mas por que essa conversa fiada e essa conversa despretensiosa, ela é muito, muito importante? Por que ela é muito importante? Você que é brasileiro e brasileira, você sabe que conversa fiada é realmente importante para você se conectar com alguém ali. E o brasileiro, a gente que é mais sociável, a gente faz amizade bem rápido, justamente com essa conversa fiada, né? Você olha para alguém, já ri, já puxa um papinho ali despretensioso e tudo mais, já consegue se conectar. Os europeus, enfim, os nativos que falam alemão, eles são mais fechados do que nós brasileiros. Mas é possível você, em alguns momentos, quebrar o gelo, em algumas circunstâncias, você consegue puxar um papo despretensioso e acabar conhecendo alguém. Isso aconteceu comigo na sexta-feira, por exemplo. Já falo para vocês o que é que aconteceu. Então é isso. Existem várias situações do nosso dia a dia em que você realmente tem um nativo ali do seu lado. Pode ser no restaurante, pode ser no bar, pode ser no supermercado, pode ser na rua, inclusive. Então tem um nativo ali do seu lado, um grupo de pessoas que você quer interagir. Às vezes há a oportunidade de você interagir porque alguma coisa aconteceu e esse estrangeiro olhou para você, esse nativo olhou para você e riu e etc. E você simplesmente quis interagir porque você é uma pessoa simpática e gosta de conversar, mas não fez isso justamente porque não sabe o idioma alemão ou porque também não domina ali algumas perguntinhas básicas, algumas frasezinhas básicas para você iniciar um bate-papo, uma conversa fiada em alemão. Então eu quis trazer isso para vocês hoje, beleza? O que é que aconteceu comigo na sexta-feira? Eu estava num bar brasileiro aqui onde eu moro e eu estava lá dançando, curtindo, etc. E aí uma moça estava no balcão e ela pegou uma bebida, tipo um drink de açaí. E aí eu perguntei assim, você já bebeu isso aí antes, drink de açaí? Ela falou, já, porque eu fui no Brasil ano passado e eu conheci açaí no Brasil e tudo mais, e eu adorei, etc. E eu falei, o drink tá gostoso? Ela, não muito, e tá caro aqui também, etc. Eu falei, por que tá caro? Ela falou, aqui tá custando 10 euros e no Brasil eu pagava 2 euros, né, o drink e etc. E aí eu comecei a puxar, isso é um bate-papo, é uma conversa fiada, por quê? Eu não tô ali filosofando com ela sobre algum tema específico, eu simplesmente vi que ela tava bebendo um drink de açaí, perguntei se estava bom, se não estava, e aí a gente foi conversando, uma coisa bem despretensiosa, beleza? O que é que tá na tela aí? Der small talk, que significa bate-papo, né? Embora essa palavra venha do inglês, os alemães usam também no dia a dia, beleza? E uma outra palavra alemã, que está aí no lado direito, que é das plaudern. Das plaudern, tem um verbo também, como a gente vai ver um pouco abaixo aí, mas também esse verbo pode ser substantivado, e aí você tem das plaudern, que significa conversa fiada, beleza? Então, pegando o primeiro exemplo que está aí, que você pode inclusive usar com alguém, no bate-papo, etc. Es war nett, mit dir zu plaudern. Ou seja, foi legal bater papo contigo. Então aí é algo que você falaria, por exemplo, no final da conversa, né? Então você bateu papo com alguém ali e tudo mais. Es war nett, mit dir zu plaudern. Eu acabei não falando isso com essa pessoa, mas eu poderia no final ter dito algo assim, né? Es war nett, mit dir zu plaudern. Foi legal, etc. Bater papo com você. Né? Es war nett, mit dir zu plaudern. Isso é muito importante para que você realmente tenha autonomia quando você for conversar em alemão. E justamente porque uma circunstância assim, gente, é algo básico e é algo comum de acontecer. A gente interage com pessoas e, obviamente, vai ter momentos que a gente vai interagir, a gente vai precisar de frases assim. Né? Es war nett, mit dir zu plaudern. Então, tira um print, anota, faz alguma coisa aí para que você coloque essa frase, não só essa, mas as outras também, no seu vocabulário, beleza? Próxima frase. Ich möchte gern mit dir plaudern. Então, qual é o sentido dessa segunda frase? Acho que vocês vão saber o sentido dessa segunda frase. Se não souberem, não tem problema, tentem. Qual é o sentido aí dessa segunda frase? Oi, Nath, que bom que você adorou. Muito bom.
E aí, qual é o sentido da segunda frase? Quem que pode colocar pra gente aí a tradução? Pode escrever em português a tradução. Qual é o sentido da segunda frase? Ich möchte gern mit dir plaudern. Ich möchte gern mit dir plaudern. Lembrando que essa segunda frase também ela é muito importante. Ela tem que fazer parte ali dos seus estudos, né? Para você realmente desenvolver o alemão do dia a dia. Essa é uma frase também básica e importante de saber. Porque você, obviamente, pode usar com alguém. Ich möchte gerne mit dir plaudern. Eu gosto de bater papo contigo. Ainda não, Nath. Ainda não é exatamente isso, mas está na linha. Estou há 4 meses na Áustria e tenho dificuldade em socializar na escola. Essa questão ela é bem importante, né? Assim, ela pode ser bem profunda, inclusive, porque pode envolver vocabulário, pode envolver, sei lá, a pronúncia às vezes. Não estou dizendo que é seu caso, não, tá? Mas, de maneira geral, às vezes a nossa pronúncia não é tão boa no idioma, a gente fica com vergonha de conversar. Ou às vezes nossa pronúncia é boa ou razoável, mas a gente não tem vocabulário para isso. Ou a gente tem uma certa timidez e a gente não coloca nas situações, etc. Isso acaba dificultando. Então existem várias circunstâncias aí que podem interferir. Mas falando do idioma em si, uma coisa que eu percebi é que se você realmente tem uma pronúncia boa e dá para você treinar com algumas semanas, treinando pronúncia, lendo e tendo alguém para corrigir, você consegue ter uma pronúncia boa em alemão. Isso faz com que você tenha mais coragem para se comunicar em alemão. Beleza? Mas deixa eu ver aqui. Nath colocou, eu gostaria. Ich möchte gerne mit dir plaudern. Exatamente. Eu gostaria, né, com prazer, de bom grado, a gente pode traduzir esse gern dessa forma. Então, ich möchte gerne mit dir plaudern. Eu gostaria, de bom grado, de bater um papo contigo. Né? De bater um papo contigo. Beleza. A Rafa escreveu aí, gostaria de bater um papo com você, muito bom, show de bola. Fala, marido, como é que você tá? Beleza? E aí, e a última frase que nós temos aí? Gehen wir was trinken und ein bisschen plaudern. Gehen wir was trinken und ein bisschen plaudern. Moin, moin, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Gehen wir was trinken und ein bisschen plaudern. Essa última frase aí, ela é um pouquinho maior, mas ela é bem interessante também, porque vocês podem utilizar isso aí para convidar alguém. Primeiro eu quero saber o sentido dessa frase. Vocês vão colocar para mim o sentido em português. Sem vergonha, eu estou aqui para corrigir, estou aqui para direcionar algumas coisas, então aqui a gente está aqui para aprender. Então, só participar, beleza? Quanto mais vocês participarem, mais vocês vão aprender. Então, fala para mim aí o significado dessa terceira frase, por favor. Wow, das freut mich. Sehr gut. Wo kommst du her? Deutschland? Oder bist du brasiliana? Terceira frase, gente, qual é o sentido? Bora, vamos beber água e bater um papinho. Gostei, muito bom. Gehen wir was trinken und ein bisschen plaudern. Ganz genau, bora beber alguma coisa e bater um papinho, conversar um pouquinho, etc. Mas gostei da tradução. Beleza, então é isso, gente. Terceira frase, ela é muito importante. Por quê? Vamos pensar em português agora. Você já falou algo, você já convidou alguém assim em português? Ah, vamos tomar uma, vamos beber alguma coisa e bater um papo, jogar a conversa fora. Provavelmente você já falou isso em português com alguém, né? Com algum conhecido, alguém que você está conhecendo, às vezes com algum amigo. Então, obviamente, é muito importante que você saiba isso em alemão também, porque lembra que tudo que eu trago aqui para vocês é um vocabulário que vai te trazer uma independência, é algo que realmente vai te dar autonomia para você conduzir uma vida mais plena morando num país que fala alemão. Então, os exemplos aqui são muito importantes e são escritos também de uma forma mais casual, fugindo um pouco daquela formalidade que tem nos cursos de alemão. Até porque, por exemplo, se você estivesse vendo essa frase num curso tradicional de alemão, a terceira frase, não estaria aí was, estaria etwas, né?
etwas. Por quê? Porque aí was é uma abreviação de etwas, beleza? Então é muito importante também você ter acesso a esse alemão mais natural, para que você também consiga entender as pessoas ou consiga também conversar de uma maneira mais natural, beleza? Então, terceira frase muito importante. Gehen wir was trinken und ein bisschen plaudern. Beleza. Deixa eu ver aqui. Das freut mich, dass so viele Brasilianer Deutsch lernen möchten. Ich komme aus Brasilien und zwar aus Campinas. Oi, dein Deutsch super. Mein Name ist Daniela und lebe in der Schweiz. Sehr gut, Leute. Muito bom. Beleza. Bora então para a próxima tela. Nossa, próximo slide. Próximo slide é bem interessante. Mas eu quero dar um recado para vocês, para quem chegou depois. Gente, isso é muito importante. Isso é muito importante. Última vez que eu abri vagas para o meu curso Independência no Alemão, para esse treinamento, foi no ano passado. E nos últimos meses, muita gente me perguntou: quando é que vai abrir as inscrições? Quando é que você vai abrir a possibilidade? E tudo mais. Eu falei: não sei ainda, porque realmente eu não sabia ainda. Porque eu tenho que me concentrar com os alunos que entram e tudo mais, né? Só que aí, junto com a minha equipe, a gente resolveu abrir novas vagas agora em abril. Então, hoje as vagas estão abertas para quem quiser se matricular. E hoje, segunda-feira, deixa eu olhar a data aqui, 24 de abril, a gente colocou uma promoção, a gente colocou um bônus exclusivos e descontos e tudo mais, que se eu fosse vocês, quem tiver interesse, obviamente, né, em entrar nesse programa, aproveita que hoje você vai ter 2 bônus e um desconto de ali por volta de 100 euros. Ravile, quais são os bônus? Clica no link que está no meu perfil aqui do Instagram, que você vai conseguir ler rapidinho ali, coloca seu nome, etc. Você vai conseguir ler o que é que você tem direito. Realmente é muita coisa importante para você, beleza? Deixa eu ler aqui rapidinho. Gehen wir in den Park mit unseren Kindern und ein bisschen plaudern. É richtig? Não, tem um detalhezinho só para corrigir aí. Gehen wir in den Park, até aí foi correto. Mit, aí na verdade, unseren com N, e Kindern tem que terminar com N também, porque é o dativo plural, né? Kindern. Não a Kinder, mas colocar o Nzinho no final. Und ein bisschen plaudern. Beleza? Cadê? Rebeca perguntou, quanto é? Então, clica lá no link que está no meu perfil aqui do Instagram, que você vai ter acesso a todas as informações, entendeu? É muito importante que você saiba o que é que tem dentro, quais são os descontos, os bônus, o que é que você vai receber e tudo mais. E lá você vai ter acesso ao valor também. Porque eu te falar o valor que fica uma coisa muito seca, né? Tanto. É muito importante que você saiba o que é que você está recebendo, o que é que você vai ter. Aí fica gostoso, aí fica bom de você. Aí vai te dar empolgação, beleza? Eu quero me inscrever, as aulas serão online. Então, essa é a novidade. Justamente essa é uma das novidades, um dos bônus tem a ver com isso aí, né? Ravile, as aulas só são gravadas, ou são misto, ou são ao vivo? Dá uma olhada, clica no link no meu perfil aqui do Instagram, que lá vai ter todas as informações, beleza? Dani, clica no link, sério mesmo, lá no link vai ter todas as informações, é porque eu não quero usar a live aqui para tirar dúvidas só sobre o curso, justamente porque o tema da live é assuntos para puxar papo em alemão. Então, vamos lá, que a gente vai continuar no próximo slide. Tem desconto para conterrâneo? Sai da onde? Deixa eu clicar aqui. Próximo slide. Gente, próximo slide. Danke sehr, Paulo. Próximo slide, tema assuntos para bate-papo em alemão. Então, 5 tópicos bons com exemplos. Então, coloquei 5 tópicos aí, interessantes para você puxar papo em alemão. Primeiro tópico, clima. Gente, alemão. Nath, eu vou responder, eu vi que você postou no Stories, você jogou uma pergunta lá no Stories, né? Eu vou responder, tá? Tem um monte de pergunta lá para eu responder, só não respondi ainda por causa de tempo. Tem as atividades aqui para fazer, teve a live, preparei esse material da live também. Mas eu vou responder todo mundo um por um. Que isso, Rebeca? Maravilha. Vamos lá. Clima, gente. Falar do clima. Alemão adora falar de clima. Inclusive, como vocês devem saber, justamente quem mora aqui na Europa, a live vai ficar salva. A live vai ficar salva. Quem mora aqui na Europa sabe muito bem que... não estou dizendo que todo mundo tem esse hábito,
Mas eu acho que a maioria das pessoas tem o hábito de olhar no celular, olhar no aplicativo, olhar na internet, qual é a temperatura do dia, se vai chover, se não vai. E eu já moro aqui há muitos anos e eu adquiri esse hábito. Hoje mesmo já olhei 2 vezes se tá chovendo, se não tá chuviscando aqui, né? Então hoje eu fui pra academia, antes de ir pra academia, abri o celular, pum, olhei aqui, quantos graus? Tá quantos graus? 10 graus, tá chuviscando, já peguei o guarda-chuva e tal. Então é algo muito comum a gente olhar a temperatura. Aqui no Brasil eu olhava, sei lá, 2 vezes por ano ou 3, e olhe lá. Então, eles gostam muito de falar também do tempo aqui. É um ótimo tema, por isso que eu coloquei em primeiro lugar aí, é um ótimo tema para você puxar papo com alguém em alemão. Então, supondo que o tempo tá bonito. E quando tá bonito é bom, porque aí você puxa papo, já dá aquela risada e a pessoa também, nossa, verdade, etc. Então, quando o tempo tá bonito, quando tá sol, quando tá gostosinho, você consegue puxar um papo ali e eventualmente fazer amizade com alguém. Primeira frase que a gente tem aí, ó, relacionada ao clima. Das Wetter heute ist super, oder? Das Wetter heute ist super, oder? Ou seja, o tempo hoje tá maravilhoso, né? A palavra oda no final aí não significa ou, nesse contexto significa né, é o nosso né em português. O tempo hoje está maravilhoso, né? Das Wetter heute ist super, né? Gente, essa pergunta ela é muito importante, ela tem que fazer parte do seu vocabulário ali de alemão do dia a dia. Essa é uma das, entre milhares de outras frases, mas é uma frase que realmente vai ajudar a acelerar o teu aprendizado de alemão, beleza? Das Wetter ist heute super, oder? O tempo hoje está maravilhoso, né? Ravile, mas se eu quiser falar o seguinte, se o tempo estiver ruim, tá nublado, tá chuviscando, e eu quiser reclamar do tempo, qual é o adjetivo que eu poderia usar? Antes de eu falar, eu quero que alguém escreva para mim, por favor, para a gente continuar interagindo aqui. Se você quiser falar que o tempo tá ruim, qual é o adjetivo que você vai usar para isso? Não só tem um, né? Mas vamos usar o adjetivo mais comum para isso, o mais basicão. O tempo tá ruim. Qual é o adjetivo que você vai usar para isso? Quem é que pode comentar aí? O tempo tá ruim. E aí, qual é o adjetivo? Será que alguém... Aí, schlecht. Muito bom, Aparecida. Obrigado pela contribuição. Exatamente. Schlecht. Schlecht. Nath também colocou aí. Exatamente. Então, se você quiser dizer que o tempo está ruim, das Wetter heute ist schlecht. Leider. Então, o tempo hoje está ruim. Segundo tema, segundo tópico, ou segundo assunto, bom para você puxar papo com alguém em alemão. Férias. Quem é que não gosta de falar para onde vai viajar nas férias, ou onde estava nas férias, né? Obviamente, quando a gente sai de férias, normalmente a gente tem uma experiência boa e a gente também fica feliz em saber que daqui a 1, 2, 3 semanas a gente vai sair de férias, vai viajar para uma ilha com a temperatura maravilhosa, ou vai para o Brasil curtir uma praia com a família, enfim. A gente gosta desse tipo de tema. Então, é uma pergunta que está aí que você pode utilizar ali para puxar um papo com alguém em alemão no dia a dia, né? Wo fährst du in Urlaub hin? Wo fährst du in Urlaub hin? Ou seja, para onde você vai nas férias? Né? Para onde você vai nas férias? E a pessoa vai gostar de responder isso. A gente costuma gostar de responder sobre, né, para onde a gente vai nas férias, o que, é que a gente vai fazer e tudo mais. Então essa pergunta aí, ela pode estar ali dentro das perguntas ou dentro dos temas que você vai utilizar para puxar um papo com alguém e tudo mais. Wo fährst du in Urlaub hin? Katastrophe. Mas was ist Katastrophe? Das Wetter? Beleza, então férias tá aí. Próximo tema, final de semana. Meio da semana, a maioria das pessoas trabalha no meio da semana. Às vezes, a gente fica feliz quando chega o final de semana, porque a gente vai ter um pouco mais de tempo para fazer alguma coisa, etc. Então, falar do final de semana também é algo legal. E essa pergunta, a terceira pergunta, também é muito importante que você saiba, porque eu uso essa pergunta direto. Direto. Estou conversando com alguém ali, se for alguém que eu mal conheço, estou conhecendo, pode ter certeza que eu vou fazer essa pergunta aí. Was machst du in deiner Freizeit? O que é que você faz no teu tempo livre? Ou você pode também usar a palavra gern aí para falar assim, né? O que é que você gosta de fazer no seu tempo livre? Was machst du gern
é in deiner Freizeit. Vou colocar para vocês essa outra opção que eu falei agora para vocês, que talvez eu tenha falado um pouquinho rápido. Então, was machst du gern in deiner Freizeit? Tô digitando para vocês, eu vou fixar essa pergunta. Was machst du gern in deiner Freizeit? Beleza. Deixa eu fixar aqui. Então você pode usar a terceira pergunta. Ravir, qual é a diferença entre essa terceira pergunta que está na tela para a pergunta que você acabou de fixar aí? Qual a diferença de sentido? A diferença é a seguinte. Se você tirar a palavra gern e falar was machst du in deiner Freizeit? Ficou o que você faz no teu tempo livre. O que você faz no teu tempo livre? É uma pergunta genérica, né? O que você faz no teu tempo livre? Se você usar gern, was machst du gern in deiner Freizeit? Aí é o que você gosta de fazer no teu tempo livre. Aí muita gente fica assim, gern é o verbo gostar? Não, não é o verbo gostar. Se você quiser uma tradução mais ao pé da letra, é o que você faz de bom grado no teu tempo livre. Se você quiser uma tradução livre, que é a tradução que eu prefiro, mantendo o sentido, fica o que você gosta de fazer no teu tempo livre. Beleza? É uma pergunta básica, importante para que você se torne independente, enfim, aprenda o alemão do dia a dia. Essa pergunta tem que fazer parte desse teu vocabulário. Então, anota, tira um print da tela, faz alguma coisa para que você realmente aprenda essas frases que estão na tela. Próximo tema. Próximo tema bom para o dia a dia é o quê? Esportes. Esportes. Assim, para quem gosta, né? Eu não sou muito viciado em esporte, já fui quando era adolescente. Hoje em dia eu não ligo assim para esporte, mais para futebol, nem nada assim. Mas para quem gosta, tá aí, por exemplo. Olha só que interessante. O alemão, de uma forma geral, eles adoram futebol também, né? Igual o brasileiro, assim. É uma grande paixão nacional, que a gente fala no Brasil, né? Paixão nacional. Mas imagine só que você está no centro de uma cidade. Tá tendo jogo, tá no final do jogo, então o jogo acabou de terminar, aquele jogo importante lá daquele dia. Você curioso, querendo saber como é que foi o jogo de futebol, você pode encostar ali na pessoa e falar assim, Entschuldigung, né? Entschuldigung, wie ist das Fußballspiel ausgegangen? Ou seja, como é que foi o jogo de futebol? Quem ganhou, né? Assim, a pergunta não é quem ganhou, mas perguntando como é que foi. O que é que rolou, o que é que aconteceu no final das contas, né? E a pessoa vai te responder e tudo mais. E aí, a depender ali de quem seja, pode ser que vocês continuem conversando sobre uma ou outra coisa, a pessoa pergunte, você é de onde? Você fala, eu sou do Brasil e tudo mais, isso às vezes acontece. E você acaba ali fazendo amizade, a depender da circunstância, a depender da pessoa. Então, para quem gosta de esporte, para quem gosta de futebol, tá aí uma pergunta que você pode utilizar. Uma outra coisa que você pode utilizar, que é um tópico que pode ser bom, é diferenças culturais. Você não precisa necessariamente usar esse tema de diferenças culturais para fazer críticas negativas. Não é esse o ponto aqui agora. Você pode usar esse tema para só falar de diferenças de uma forma curiosa. Ah, no Brasil a gente é assim. Ah, na Alemanha ou na Suíça, na Áustria, vocês normalmente fazem assim, ó, e tal. E a pessoa às vezes dá risada, acha curioso, etc. Então, aqui quem mora na Europa sabe muito bem que é comum da gente conversar com alguém e falar que no Brasil a gente faz diferente, ou que aqui é assim, que aqui é assado. Então, é um tema muito, muito comum. Essa pergunta aí, ela não necessariamente vai servir para você, logo ali nos primeiros minutos, já falar isso com a pessoa, porque vai ficar um pouco estranho. Mas, batendo um papo com a pessoa, aí começar a conversar um pouquinho sobre a diferença entre Brasil e Alemanha e etc., você pode fazer uma pergunta dessa, e eu já fiz essa pergunta várias e várias e várias vezes, muitas vezes, né? Wieso sind die Deutschen zurückhaltend? Qual é o sentido dessa última pergunta aí, que está na tela? É uma pergunta que eu já usei muito, e se vocês realmente memorizarem, enfim, aprenderem essa pergunta aí, vocês vão utilizar em algum momento também. Deixa eu ler algumas coisas aqui. Qual é o sentido, gente, dessa última pergunta? Quem pode colocar pra gente aí a tradução? Ich gehe ins Fitnessstudio, gehe mit meinem Hund spazieren und gehe am Wochenende gerne mit Freunden aus.
É só a questão de alguma coisa de ordem das palavras na frase. Ich gehe ins Fitnessstudio, gehe mit meinem Hund spazieren und gehe am Wochenende gern mit Freunden. Nee, alles richtig, ist gut, so. Ok, qual o sentido, gente, da última pergunta? Sentido da última pergunta. Wieso sind die Deutschen zurückhaltend? Agora é o seguinte, não é para olhar no dicionário a última palavra, é só para vocês chutarem, chutem. Quem souber pode colocar aí, não tem problema. Quem não souber, chuta, dá um chutão aí pra gente ver. Wieso sind die Deutschen zurückhaltend? É um adjetivo, inclusive, que é importante você ter no seu vocabulário. Porque é algo básico em português, né? A gente sabe falar isso em português. É algo que não é formal, nada disso. E é uma característica de muitos europeus. Não vou falar que talvez seja a maioria, não sei, não tenho essa estatística, mas com certeza é algo que nós brasileiros, pelo fato da gente ser diferente de uma forma geral, a gente nota isso bem rápido. Seriam as tradições? Não. A pergunta é assim, por que os alemães são, e aí a última palavra é um adjetivo. Por que os alemães são, e aí mais adjetivo. Maravilha, Camila, que bom que você adorou. Fico feliz. Vamos que vamos. Essa última palavra, gente, é um adjetivo. E aí? Por que os alemães são mais adjetivo? Por que os alemães são? Vou dar dica, ó. Coloquem pra mim adjetivos que combinam com os alemães. Mal-humorados. Ai, meu Deus do céu. Conservadores. Não é conservadores, mas vai aparecer. Pode continuar, vai aparecer. Quem sabe morre. Quem souber morre, né? Que nem diz o povo. Chutem aí, como é que são os alemães? A Nath colocou mal-humorado, não é. A Aparecida colocou conservador, não é. E aí? Qual é o adjetivo? Acho que alguém vai colocar. Tradicionais. Não. A Cida colocou fechados. Exatamente. Isso aí. Reservado, né? Se quiser uma forma de traduzir, você pode traduzir como reservado. Reservados, né? Já que a pergunta está no plural aí. Reservados ou fechados, no sentido de reservados. Boa, Cida. Muito bom. Wieso sind die Deutschen zurückhaltend? Porque os alemães são fechados, são reservados. E eu faço essa pergunta, volta e meia eu faço essa pergunta. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar isso, de perguntar isso, eu pergunto para alguém que eu ainda não pergunto, para qualquer alemão ou alemã que eu ainda não perguntei isso, pode ter certeza que eu ainda vou perguntar. Porque eu gosto de saber qual é a visão que eles têm deles. O que é que eles acham deles. Isso é muito curioso para mim. E eles acabam reconhecendo, sim, que eles são, de uma forma geral, reservados e fechados. E alguns já falaram, olha as respostas que eu já recebi. Eu acho que é o clima, eu acho que é o tempo. Porque eu já morei no Brasil 1 ano, tipo, essa pessoa morou no Brasil, né? Morei no Brasil 1 ano e eu me comportei de uma outra maneira, etc. E aqui na Alemanha eu percebo que eu fico mais na minha e tal. Eu acho que o tempo tem uma grande influência nisso. Aí uma outra pessoa que não citou o tempo, acabou falando o seguinte: eu acho que é uma questão mesmo de cultura. A gente, quando é criança, na escola e ali no âmbito familiar, dentro da família, a gente aprende a falar mais baixo, a gente aprende a se comportar mais, isso não pode, etc. E acaba que a gente aprende isso através da convivência. E a gente, através de um certo espelhamento, a gente acaba reproduzindo o que a sociedade como um todo vai fazendo. Interessante também, né? Não acho que só é a questão do tempo. Não acho que é só a questão do tempo. Tem a ver com coisa de mentalidade também, da cultura do povo, né? O que é que vocês acham? Tô aqui pensando sobre isso. O que é que vocês acham?
Qual a opinião de vocês? Por que os alemães são fechados? Mas enfim, esses 5 temas aí, gente, são temas bons, são tópicos bons para vocês puxarem papo com nativos e, enfim, e aí desenvolverem, conhecer alguém ali e desenvolver mais o seu alemão, beleza? Muito importante. E agora a próxima tela. A próxima tela é uma tela curiosa. Eu não sei se eu vou poder ficar falando muito sobre os temas que estão na próxima tela, por causa desse lance aqui de Instagram, etc. Mas eu vou colocar mesmo assim. Ravile, aqui na Suíça, eu saberia lhe responder, viu? Pois os suíços são difíceis. Tá, Dani, qual é a tua opinião, então? Por que os suíços são difíceis? Mas tenta não pegar só uma experiência que você teve ali, uma experiência pessoal. Tenta falar algo mais genérico, assim, algo que você percebe que é um padrão no suíço. O que é que você acha que eles têm e por que eles são assim? Só pra gente bater um papo aqui mesmo na curiosidade. E quem, enfim, quiser falar alguma coisa, pode falar também. Se você tá na Áustria, na Suíça, na Alemanha, em qualquer país aí que fale alemão, ou se você tá no Brasil, mas já conviveu e tem uma opinião sobre isso, vamos bater papo aqui. Próxima tela. Próxima tela. Assuntos para bate-papo em alemão é o tema de hoje, né? 5 tópicos que não são bons assim. Não quando você está no primeiro papo com a pessoa ali, acabou de puxar 3, né? Perguntar 3, 4 coisas, você não vai usar essas perguntas aí logo no comecinho, porque vai soar muito invasivo. Vai soar muito invasivo. Então, quais são os temas? Se falar sobre dinheiro, religião, doença, política, ou essa última palavra aí, que é uma palavra até feia, né? Mas, enfim, não vai pegar legal você falar sobre isso quando você já tá quando você tá no primeiro contato com alguém ali. Deixa eu ver aqui comentários. Ravil, ich habe mich bereits für den Kurs angemeldet. Wow, sehr gut, das freut mich sehr. Wir sehen uns gleich. Muito bom, gostei. Então, gente, esses tópicos aí realmente não são legais de você puxar papo com alguém. Vamos trabalhar um pouquinho essas perguntas só pra gente aumentar nosso vocabulário? Então, primeira pergunta. Wie viel verdienst du als Kellner? Wie viel verdienst du als Kellner? Qual é o sentido dessa pergunta aí? Podem escrever para mim, por favor? Wie viel verdienst du als Kellner? Qual é o sentido dessa pergunta? Uma pergunta um pouquinho invasiva, né? Engraçado que eu tenho um amigo brasileiro que ele pergunta isso na cara de pau. Caralho, pergunta na cara de pau. Ai, ai. E aí, qual o sentido dessa pergunta? Qual o sentido dessa pergunta? Quem é que pode... Gente, quem tiver na dúvida, quem souber algumas palavras aí, coloca aqui, tenta. Quanto ganha como gerente? Não, mas né, é nessa linha aí, mas ainda não é. Aparecida, tenta de novo, coloca uma outra opção aí. Pessoal, vá colocando opções aqui pra gente ver. Qual é o sentido dessa pergunta? Sentido dessa pergunta. E aí? Quanto você ganha como garçom? Exatamente, Cida. Obrigado. Exatamente. Quanto é que você ganha como garçom? Quanto você ganha como garçom? Wie viel verdienst du als Kellner? Quanto você ganha para ser service? Sim, eu entendi o que você quis dizer. Exatamente. Então, é uma pergunta invasiva, né? Você não vai sair perguntando isso para as pessoas. Não, sem conhecer, sem ter uma certa intimidade. Qual é o seu salário como gerente? Na verdade, não seria gerente, seria o garçom, né? Kellner. Se fosse garçonete, só colocar IN no final. Kellnerin.
Beleza? Segundo tópico ruim para você puxar papo com alguém. Religião. Não é um tópico legal. Se a pessoa não te der abertura e você acabou de puxar papo com a pessoa, você não vai chegar e perguntar se a pessoa acredita em Deus ou não, né? Então, essa segunda pergunta significa isso. Glaubst du an Gott? Você acredita em Deus? Né? No comecinho da conversa ali, é algo que não vai pegar tão bem. Exatamente, é um pouco indiscreto. Terceiro tópico, terceiro tema, que também não vai pegar bem se você não conhece a pessoa tá lá meio, sei lá, parece que não está se sentindo bem, você está doente? Não, você pode até formular de uma outra forma, né? Você está se sentindo bem e não sei o quê, mas é um tema também que você não vai utilizar ali logo no primeiro contato com a pessoa. Bist du krank? Bist du krank, né? Você está doente? Bist du krank? Você está doente? Vamos lá, continuando. Wie viel verdient man als Kellner? Exatamente, né? Aí, já ficou mais... Essa pergunta que a Dani colocou aí, ela já ficou menos invasiva, porque usou o pronome man, né? Que é quando você não está falando para pessoa, não está perguntando diretamente para a pessoa, né? Assim, quanto você ganha como garçom? Você pode fazer uma pergunta de uma maneira genérica, né? Quanto se ganha? Quanto se ganha como garçom? Mesmo assim, no começo de papo ali, não é bom utilizar, mesmo que seja uma pergunta mais genérica, não é bom utilizar, porque a pessoa, se ela for garçom ou garçonete, vai acabar que está sendo dirigida a ela de qualquer maneira, né? Mas eu gostei que você colocou essa versão aí, porque o pronome man é algo que a gente não tem esse pronome em si em português, não um pronome pessoal assim como tem em alemão, e causa muita confusão em brasileiro, né? Qual o sentido da palavra man? Qual o sentido da palavra man? Man você vai utilizar quando você quer generalizar. Quando você realmente não quer falar eu, ele, ela, é quando você quer generalizar. E aí, frequentemente você consegue traduzir man como se, como se. Só que o se que acompanha verbo. Não é o se condicional de, se eu for para casa, se você vier, não é esse se. É o se que acompanha verbo. Fala-se, come-se, se compra, se vende. É esse se que acompanha verbo. Por isso que dá para traduzir a última frase dela assim, ó. Olha que vai acompanhar verbo, ó. Quanto se ganha? Ganha, né? Ganhar é um verbo. Então, quanto se ganha como garçom? Beleza? Então, uma técnicazinha rapidinha. Como é que você entende a palavra man em alemão. E essa técnica rápida é uma dica que com certeza acelera seu aprendizado de alemão. Beleza? Próximo tema, política. Política também a gente sabe que dá um retetê danado, né? Você ficar conversando sobre... Caramba, deve ter tem muitos anos que eu não falo isso, né? Dá um retetê danado. Coisa de baiano. Política. A gente sabe muito bem, né? Que no Brasil isso aí, Ave Maria. Ficar conversando de política dá uma dor de cabeça. Na Alemanha também, a depender da pessoa, né? Não vai ser um tema legal ali. Você ficar perguntando, qual partido que você vai votar em outubro e tudo mais. Não é algo... que você vai querer conversar com alguém, não se você não tiver uma certa intimidade ou a pessoa te der abertura para isso. Então, a pergunta aí a pergunta aí na verdade, né? Welche Partei wählst du im Oktober? Né? Qual partido você vai escolher, ou vai escolher, na verdade, qual partido você vai votar em outubro? Depois nós temos... a Dani, obrigado, Ravile, por nada. Você acredita em Deus? A Dani... a Dani tá de puxando um papo comigo, Dani, e fazendo essas perguntas, os tópicos que não são tão assim. Acredito, só que talvez não num Deus que seja... Como é que eu posso dizer isso? Não sei se é o Deus que você acredita ou que algumas pessoas acreditam, mas eu acredito em Deus de uma forma um pouco mais... Eu tenho a espiritualidade e acredito em Deus como uma força superior que rege tudo que existe. Beleza? Outro tema que você não vai puxar... Você não vai conversar com outra pessoa, você não vai puxar papo e falar sobre esse tema, né? Tá aí o último nome, que eu não quero falar, e tem um exemplo aí, tem uma pergunta. Quem pode escrever pra gente... Qual é o sentido dessa pergunta? Qual é o sentido dessa pergunta?
Dani, não entendi a pergunta. Respondendo em religião. Como assim? Qual o sentido dessa pergunta aí, gente? Você não vai perguntar isso para a pessoa ali num bate-papo que você acabou de conhecer a pessoa, né? Então não vai rolar. Mas a gente está aqui para desenvolver esse vocabulário. Então é uma pergunta que eu já fiz algumas vezes porque já conhecia a pessoa, tava batendo um papo ali e tudo mais, e eu perguntei aquilo. Aliás, perguntei isso que está na tela aí. É algo que você, obviamente, se você domina o alemão do dia a dia, se você sabe falar alemão, você sabe o sentido dessa pergunta e você sabe usar essa pergunta. Qual é o sentido dela? G. Pinheiro, alguma coisa em relação aos pais. Boa, gostei da participação, ou seja, mesmo que você não tenha certeza, você já colocou aí o que você acha. Gostei. Será que teu nome é Rafa, alguma coisa assim? R. Fracaroli. Então, ainda tem seus pais? Exatamente. Nessa linha aí. Exatamente. O sentido é esse. Seus pais estão vivos? Exatamente, né? Seus pais ainda, por causa do nor, né, no final. Eu respondi, Ravilho, o tópico sobre religião. Seus pais são vivos ainda? Muito bom. Seus pais ainda estão vivos? Muito bom. Não fiz uma... entendi, Dani. Entendi, Dani. Então foi uma gafe da minha parte. Seus pais ainda estão vivos? Exatamente. Exatamente. Gente, vocês tiraram um print das telas anteriores? Vocês querem que eu volte nas telas anteriores? Eu não vou reexplicar tudo que eu reexpliquei. Mas vocês deram um print nas telas anteriores? Muito importante que vocês façam isso. Porque a gente... Deixa eu colocar a gotinha aqui. Que essa gotinha que eu utilizo aqui nas lives representa a nossa dedicação. É uma gotinha por dia. E 1 hora esse balde transborda. Em algum momento esse balde transborda. Se a gente todo dia, se a gente for consistente, não parar, continuar e tudo mais, todo dia uma gotinha. Em algum momento no futuro a gente vai colher os benefícios, beleza, gente? Consistência é muito importante em relação ao aprendizado de idiomas de alemão. Então, quem se dedicou, quem estava aqui e aprendeu alguma coisa hoje, só colocar a gotinha aí. E a Carole, eu vou te chamar de Carole. A Carole falou que não, provavelmente em relação aos slides, né? Então eu vou colocar aqui para você, ó. Primeiro slide. E aí eu vou dar 5 segundos para vocês darem um print, beleza? Primeiro slide está na tela. Vocês têm 5 segundos para dar um print. Beleza, já foi? Agora eu vou para o segundo slide. Quem não deu, mais 2 segundos para dar o print. Beleza, segundo slide. Segundo slide, são tópicos bons para você puxar papo com alguém. Essas perguntas aí são básicas e importantes de vocês dominarem para desenvolver o alemão do dia a dia. Dá um print na tela aí, tem 5 segundos. Entendi, Dani, agora eu entendi o que você quer dizer. Pode ficar tranquilo que agora eu entendi. Pronto. Então, vocês já deram um print com certeza. E o terceiro slide aí, provavelmente vocês já deram um print também, né? Pelo menos a maioria. Gente, olha só relembrando uma coisa muito importante. E eu tô relembrando isso porque eu sei o que eu vou ouvir nos próximos meses. Ravi, quando é que vai abrir nova turma? Quando é que vai abrir a nova turma? Oi, Julia, wie geht's dir? Essa alemã que entrou aí, gente, essa alemã que entrou, eu ia falar essa Julia que entrou aí é alemã, mas ela entende português também. Gente, olha só voltando aqui, nos próximos meses vocês vão me perguntar quando é que vai abrir turmas de novo. Então, a última vez que eu abri turmas foi no ano passado, e se você tem interesse em fazer parte do programa do treinamento Independência no Alemão, hoje é o dia. Por que hoje é o dia? Porque hoje é o dia que você tem direito a 2 bônus e um desconto de aproximadamente 100 euros. Realmente, 100 euros, a gente sabe que é um valor considerável. E os 2 bônus são incríveis
principalmente para quem mora na Europa. Não só para quem mora na Europa, para quem mora no Brasil também. Mas, Ravile, quais são esses bônus? Vai aqui no meu perfil do Instagram, clica no link que está no meu perfil do Instagram, na minha página principal aqui do Instagram, clica no link que você vai realmente ter acesso às informações todas, valores, o que tem direito, o que não tem, quais são esses bônus, o desconto, etc, etc, para que você realmente, nas próximas semanas e meses, não fale, Ravile, você não avisou. Eu estou avisando. Hoje é o dia para você se inscrever, caso você tenha interesse, beleza? Então, finalizando, aplique essas técnicas, independente de você entrar no curso ou não, aplique as técnicas que eu passo para vocês aqui, aprenda esse vocabulário, treine com frequência, porque esses ensinamentos são importantes para que vocês sejam independentes no alemão o quanto antes. Então imagine só vocês daqui a 6 meses conduzindo uma vida melhor, mais digna, com salário melhor, se vocês implementarem as coisas que eu falo aqui, beleza? Então, e para quem for entrar no programa, a gente se vê do outro lado. Um grande beijo, um grande abraço e fui! Pera, deixa eu ver aqui, tem alguma coisinha que eu não comentei. Só um minutinho. Queria assistir a live, mas não vou conseguir ficar. Na próxima semana estarei aqui. A live vai ficar salva. Vou salvar a live aqui agora. O meu saiu barato em franco. Pois é. Ficou barato para você, né? Que maravilha. Pro tanto de benefícios que tem. Beleza, gente. Grande beijão e até a próxima.